Olá, irmãos. Paz de Cristo para todos. Vamos continuar estudando o livro de Romanos, esse livro maravilhoso, esse livro que é um curso de teologia na nossa Bíblia Sagrada. E hoje nós estaremos estudando Romanos 7 e Romanos 8 até o versículo 17. Semana que vem nós estaremos complementando Romanos 8, porque entraremos numa parte importantíssima sobre a soteriologia, né? Mas hoje nós vamos continuar com o desenvolvimento do capítulo 6. No capítulo 6 de Romanos, eu falei que Paulo, capítulo 6 e capítulo 7, Paulo estaria abordando o tema da lei, né? E nós estudamos o capítulo 6 e agora vamos estudar o capítulo 7, né? Onde Paulo expande ainda mais, né? O pensamento da relação do Filho de Deus com a lei. Ele diz que a lei é santa, é boa, mas que resulta em condenação do homem, pois o homem é pecador e o homem não consegue observar a lei. É simples assim, né? Como eu falei semana passada, irmãos, uma das razões, né, de Deus nos dar a lei, eu creio né, é que Deus dá a sua lei, que é santa, que é boa, e é um norte para nós seguirmos, né? Mas ele dá essa lei para nós, sabendo que nós nunca, na nossa natureza humana caída, iríamos cumprir a lei. Nunca. O único ser humano, e daqui a pouco nós vamos ver, que cumpriu a lei foi Jesus Cristo, né? Por quê? Porque nós somos pecadores. Pecadores. Então, em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, versículo 7 e 8, ele diz assim: que diremos então? A lei é pecado? Uma interrogação. E ele explica: de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem lei o pecado está morto. Ou seja, Paulo diz: eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse me falado o que é cobiça. Que a cobiça é um pecado. Eu não saberia, não é, que o que é adultério se a lei não tivesse me dito que é adultério e que é pecado. Mas Paulo fala, mas a nossa carne fraca, né, ela aproveita a lei e deseja toda sorte de desejos ruins. É igual uma criança, irmãos. Você quer chamar a atenção de uma criança? Diga para ela: olha, não bota a mão ali. Pronto. Você despertou naquela criança o desejo de botar a mão ali. É o pecado que está dentro dela. É o pecado. Isso vale para tudo, irmãos. Às vezes uma pessoa, não é? Eu falo você, uma pessoa às vezes não está interessado em nada. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, né? Você está interessado naquilo, hein? Você chega e não, passou. Aí daqui a pouco aquela pessoa vem, você está interessado naquilo. E aquilo desperta em você uma cobiça, uma coisa, e fala, ué, deixa eu nunca prestei atenção muito naquilo ali. Mas já que alguém falou, deixa eu prestar atenção aqui agora. É assim que funciona o ser humano sem Cristo Jesus dentro dele. Ele é vendido ao pecado. Ele está morto. O seu pensamento é totalmente contra Deus. Então Paulo começa a expandir exatamente isso. Ele fala assim: não, de maneira nenhuma, a lei é pecado.
A lei é boa, né? A lei é santa. E continuando, ele fala aqui, versículo 14, algo agora muito importante, irmãos. Porque eu já falei bastante sobre isso na aula passada, no capítulo 6, né? Então vou trazer coisas novas agora, que está aqui na Bíblia. Então, aqui do versículo 14 ao versículo 25, Paulo nos diz algo muito importante a respeito do pecado. Olha só. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, Paulo fala, olha, a lei ela é sempre espiritual. Mas eu não sou espiritual. Não Paulo aqui, né? Na natureza humana. Pois fomos vendidos como escravos com o pecado de Adão. Todos nós pecamos. Não entendo, versículo 15, olha só. Não entendo o que faço, pois não desejo, pois não de, o que, perdão. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bem, o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-se prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Bom, vamos lá, gente. Isso aqui é muito importante. Em primeiro lugar, alguns intérpretes, né, entendem que esse versículo que eu acabei de ler, Paulo está se referindo à sua velha criatura, antes de ele se converter. Essas pessoas não admitem que Paulo fosse esse tipo de pessoa que diz que o bem que ele queria fazer, se não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, se fazia. Então eles dizem que isso era Paulo na sua antiga vida sem Cristo Jesus. Mas eu quero lhe afirmar, não estou falando aqui que acho que pode ser, eu quero lhe afirmar que essa teoria está errada. Ela está errada porque se você... na língua portuguesa, mas mesmo na língua portuguesa dá para você verificar. Mas no original, no grego, né, quando Paulo chega aqui no versículo 14, Paulo até do versículo 1 até o versículo 13, Paulo está usando o verbo no passado. E aqui do versículo 14 ao versículo 25, Paulo está usando o verbo no presente. Né? Mas, pastor, será que Paulo não podia ter errado? Não, Paulo. Se essa fosse uma epístola de Pedro, eu poderia até aceitar, né, essa confusão. Né? Deixa eu tentar explicar para você. Né? Você veio na minha casa hoje? Ah, eu fui hoje.
Como assim? Eu fui hoje? Você está maluco? Você vem na minha casa hoje? Eu estou te falando que eu fui hoje? Não. Fui é passado. Eu vou hoje, eu irei hoje na sua casa. Eu vou hoje. O apóstolo Paulo era versado no grego, versado no aramaico, versado no hebraico e versado no latim. De maneira alguma esse homem cometeria um erro grasso desse. Então, Paulo não cometeu nenhum erro na conjugação do verbo. Porque eu falo, se fosse outro, Pedro, que não teve o estudo de Paulo, fosse João, que não tinha o estudo de Paulo, podia ser. Mas Paulo não. Então, Paulo, quando está conjugando o verbo no presente, ele está falando que isso é alguma coisa que o afligia naquele momento, depois dele haver se convertido. Ele fala, a lei é espiritual, mas eu, ou seja, a minha velha criatura não é espiritual. Então, eu tenho dentro de mim uma guerra, uma batalha, e você tem, e eu tenho, que é o Espírito Santo contra a nossa carne, que é a nossa velha criatura sempre querendo ganhar espaço dentro de nós, pelejando contra o Espírito Santo de Deus, pelejando contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Então ele fala que muitas vezes, né, ele tem o desejo de sempre fazer o bem, porque o Espírito Santo está dentro dele, mas ele vê que na carne dele habita uma outra lei. Versículo 20. Assim encontro esta lei que atua dentro de mim. Quando eu quero fazer o mal, o bem, o mal está junto a mim. Essa é a batalha da nossa vida, irmãos. Você nunca vai se libertar da sua carne pecaminosa. Você suplanta essa carne, não é? Você suplanta essa carne. Você coloca a terra por cima dessa carne para que ela fique mortificada. Mas se nós não vigiarmos, a nossa carne começa a fazer coisas que nós não queremos fazer. Espiritualmente nós não queremos fazer. É isso que Paulo está falando. Eu encontro diante de mim uma outra lei. Então, quando eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo mal. E quando eu quero fazer, não quero fazer o mal, eu mesmo assim eu faço. E ele dá um grito de desespero: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Só vamos ser libertos desse corpo, irmão, quando morrermos, ou quando Jesus voltar. Mas ele termina da maneira que eu quero terminar agora esse capítulo 7 com você. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. A minha mente foi transformada. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de mim. E esse é o refrigério, irmãos, que nós temos, para não continuar fazendo mal, para nós podermos obedecer os mandamentos de Deus. Amém? Continuando então, irmãos, que Romanos 8, até o versículo 17, ele continua falando sobre isso. Então agora 8, versículos de 1 a 4, Paulo diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, irmãos, uma coisa importante é o que Paulo fala, não é?
que Jesus, a nossa semelhança, Jesus ele era totalmente homem, totalmente Deus. Mas na sua humanidade ele tinha uma diferença importantíssima em relação a nós. Ele não tinha pecado. Ele não tinha a semente do pecado. Porque ele não foi concebido, ele não foi gerado pela uma relação de um homem com uma mulher. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Então ele não tinha pecado. Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas ele não tinha essa natureza pecaminosa dentro dele. Ele não tinha essa inclinação do pecado. Ele não havia pecado, apesar de ter nascido homem. Isso é muito importante, né? Por quê? Versículos 3 e 4, Paulo fala que a lei não tinha a capacidade de vencer o pecado. E não tem. Então, o homem nunca deixará de ser pecador tentando obedecer, não. Tentando obedecer a lei. Porque ele sempre vai pecar. Ele sempre vai errar. E a Bíblia diz que quem erra no mandamento, erra em todos, falha em todos. Para a pessoa ser salva obedecendo a lei, ela tinha que cumprir toda a lei. E isso era impossível, porque o homem é pecador. O homem já nasce em pecado, mas Jesus Cristo não. Por isso a nossa semelhança, não igual, mas a nossa semelhança, ele cumpriu toda a lei. E ele foi à cruz do Calvário. Ele morreu por nós. E com a morte de Cristo Jesus, meu irmão, o Espírito Santo passou a habitar em todo aquele que crê nele como seu Senhor e Salvador. Então, irmãos, a lei não pode salvar ninguém. Mas, como Paulo fala, ela é boa, ela é uma orientação moral, ética para todo crente. Porque tudo que a lei diz é bom, é espiritual, é a vontade de Deus. Agora, se Jesus não tivesse vindo, irmãos, a nossa semelhança, morrido por nós na cruz do Calvário, né? Ter sido oferecido como uma oferta do pecado, assim ele condenou o pecado na carne, ou seja, nós agora, irmãos, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que se fazem coisas novas. Então, eu comecei a ler o versículo 3 e 4, né? Agora o versículo 1 e 2, que eu já li também. Então, Paulo começa assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ao morrer na cruz, Jesus cumpriu todas as exigências do Pai. Todas. E a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo Jesus, à semelhança dele também. O que isso significa, meu irmão, minha irmã? Que ele pagou o preço do nosso pecado junto ao Pai. Ele fez a nossa propiciação, ele morreu em nosso lugar. No Antigo Testamento, né? Um carneiro, uma ovelha, uma cabra, morria em lugar do pecador. Jesus morreu em nosso lugar. Então, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí, então, com esse argumento, volta-se àquela velha questão que semana que vem, quando formos abordar Romanos 8, também essa questão volta à tona. Romanos 8, a partir do versículo 18, né? Volta à tona, né? Ah, quer dizer, pastor, que se não há nenhuma condenação mais por mim, né?
para mim, porque Jesus levou sobre si as minhas transgressões, o meu pecado, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos libertados, nós fomos salvos, aleluia, glória a Deus. Então quer dizer, Pai, meu irmão, minha irmã, quer dizer, pastor, que se não há nenhuma condenação, podemos cair na gandaia? E é isso que eu falei semana passada. Paulo fala assim, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que Paulo está querendo dizer aqui, meu irmão, minha irmã, é que não há mais nenhuma condenação. Porque ao aceitarmos Jesus como nosso justificador, o nosso Salvador, o nosso Senhor, nós somos justificados. Justificados. Jesus é a nossa justiça. Ele é Jeová Tzedkenu. Ele é a nossa justiça. Ele pagou o nosso preço de uma vez por todas. Então agora, quando Deus olha para nós, ele vê o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, o sangue de Cristo Jesus sobre a nossa vida, e fala assim, ali vai um justo, ali vai uma justa, ali vai uma pessoa justificada, ali vai um filho meu. Entende, irmão? Não há mais nenhuma condenação. Eu fiz um shortzinho, né? E coloquei no grupo também, no grupo, no YouTube, no Instagram, né? Porque muitas pessoas, às vezes, entendem as coisas de uma maneira errada. É que eu preguei semana passada. Muitos querem ser mais santos que Deus, que Jesus. Muitos querem ser mais bons que Deus, que Jesus. Muitos querem ser mais misericordiosos que Deus, que Jesus. E não pode ser assim. Aí dizem assim, não, a salvação, né, é um processo, né? Bom, se a gente falar em salvação no termo de santificação, realmente é um processo. Nós estamos sendo santificados dia a dia. A nossa salvação está em andamento. Mas nós fomos justificados. Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. E deles ele não se lembra mais, querido. Não se lembra mais. Nós fomos santificados e continuamos o processo de santificação. Então não há mais nenhuma condenação, querido. Não há mais nenhuma condenação. Eu vou errar? Claro que vou errar. 1 João diz, né, que se dissermos que não temos pecado, fazemos os mentirosos, porque nós erramos, nós falhamos, a nossa natureza humana continua dentro de nós. Suplantada pelo poder do Espírito Santo, mas continua dentro de nós. Erramos. Erramos no falar, erramos no pensar, erramos no agir, erramos de tudo quanto é maneira. Somos miseráveis pecadores, que Paulo fala, tem aquele berro, miserável homem que sou, meu Deus, quem vai me livrar? Mas Cristo nos livrou. Porque senão fica aquela historinha, não é, desse pensamento errado, né? Ah, hoje eu pequei. Ah, você pecou, então você hoje está fora do céu. Risca o teu nome. Ah, mas amanhã eu me arrependi e não pequei. Ah, bota o teu nome de volta lá no livro. Mas depois de amanhã eu pequei de novo. Ah, tá fora. Risca o nome. Então fica... Não pode, irmãos. Nenhuma condenação há. Se o diabo lança alguma condenação sobre a sua mente, repreenda isso em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, sai de mim. Sai. Se você tem alguma pessoa, ser humano, te acusando por alguma coisa no seu passado, ou te acusando por algum erro, vira para essa pessoa e fala, ó, filho do diabo, sai do meu pé. Arreda de mim, Satanás. Em nome de Jesus, porque eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, porque
Jesus Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Aleluia! Versículos de 9 a 11 do capítulo 8. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como é que alguns dizem, irmãos, que eu fui salvo primeiro e depois eu preciso ser batizado com o Espírito Santo porque eu não tenho o Espírito Santo? Mas que loucura, gente. Que loucura. Nós somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né? Amém. Esse não é o objeto daqui, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Deixa eu ver aqui. Sim. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Irmãos, eu também já falei isso várias vezes na igreja. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. A nossa carne continua aqui, mas o Espírito Santo passa a nos dominar. O Espírito Santo passa a nos guiar. O Espírito Santo passa a nos ensinar. O Espírito Santo passa a orar por nós. Ele começa a fazer uma obra divina na nossa vida. Então, querido, a nossa carne continua em nós. Mas, como eu falo, a gente só cai na carne se a gente quiser. Se a gente quiser. Porque o poder de Deus está dentro de nós. Deixa eu explicar melhor. É sempre um exemplo assim, não é? A pessoa adulterou. E quando ela adulterou, ela chega e fala assim, não, foi o diabo. A pessoa furtou alguma coisa de alguém. Foi o diabo. Não, não foi o diabo. Não foi o diabo. Foi a sua carne. Você é o culpado. Você é o culpado. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa, irmão. Eu vou praticar a prática do pecado, desculpa a redundância, né? Eu vou entrar na prática do pecado se eu quiser. Porque o Espírito Santo vai falar comigo, se ele está em mim. Se eu aceitei Jesus. Quem não aceitou não tem o Espírito Santo. Ele vai falar, opa, o caminho não é esse. Mas eu quero. O caminho não é esse, filho. Mas eu quero. O caminho não é esse, meu filho. Obedece a lei. Obedece os mandamentos. Mas eu não quero. Então vai em frente. E você vai quebrar a cara. E você vai se esborrachar. Mas aí não bote a culpa em Deus. Não bota a culpa no diabo. Não bote a culpa de a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nesse aspecto, a carne é forte, né? Sabe, irmãos? Assumamos os nossos erros. Assumamos as nossas falhas. Então, irmãos, nenhuma condenação há. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. E ele passa a me governar. Ele passa a me mostrar o que está errado na minha vida. Continuando para encerrar, versículos de 12 até 17. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que eu sei se alguém nasceu de novo? Como é que eu sei se alguém é salvo? Como é que eu sei que alguém tem o Espírito Santo de Deus dentro dele?
pelas suas obras, pelo fruto, pelo aquilo que a pessoa demonstra. Uma pessoa que vive uma vida dissoluta, uma pessoa que vive uma vida totalmente errada, essa pessoa nunca foi salva, meu irmão. Essa pessoa nunca conheceu Jesus, né? Essa pessoa nunca recebeu o Espírito Santo de Deus. Então Paulo fala, se vocês viverem de acordo com a carne, você pode estar na igreja 24 horas por dia. Você vai para o inferno. Você vai morrer, é o que Paulo fala. Se você seguir a carne, você vai morrer. Se você seguir o Espírito, você vai viver. Então Paulo continua. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Aleluia. O Espírito Santo não escraviza ninguém. Ele é um Lorde. Ele convence, ele fala, ele dirige, ele mostra. Mas se você não quer, ele fala, então tá bom, filho, vai em frente. Vai se esborrachar. Eu estou te falando em amor. Não faz isso. Em amor, larga isso. Em amor, vem por aqui. Em amor. E a pessoa não quer. Não é? Então, irmãos, a verdade é que nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E podemos chamar o nosso Pai Celestial de papai. Abba, papai. Né? E agora nós somos filhos de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Não é pouca coisa não, né, meu querido? Não é pouca coisa não. Por isso Pedro ele fala, né, em Hebreus, que uma pessoa que sabe de todas essas coisas, irmãos, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, participante da glória dele. Podemos falar Abba, Pai, papai, paizinho. Como uma pessoa assim pode voltar à sua velha criatura? Então o escritor aos Hebreus diz, e Pedro também diz, não é? Que quem faz isso, não é? Eu não vou entrar em certos detalhes, né? Mas quem faz isso não tem arrependimento mais, irmãos. Quem faz isso, né? Quer que Jesus morra 2 vezes por ele. Quem faz isso não está dando valor ao sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que bênção, meu irmão, minha irmã. Olha, nós somos as pessoas mais abençoadas da face da terra. Nós somos as pessoas mais ricas da face da terra. Nós somos tudo, tudo. Aleluia. Semana que vem polêmica. Semana que vem eleição, vem predestinação. Isso causa arrepio em muitas pessoas, né? Amém, queridos? Essas pessoas vão se converter um dia. Aleluia. Jesus abençoe vocês. Domingo estaremos na igreja, que eu possa vê-los vocês. Graça e paz. Tchau, tchau.